O batismo do Espírito Santo é uma necessidade para todos aqueles que desejam viver a vida de Cristo Jesus e desejam estar prontos para encontrar com Ele nas mansões celestiais. Se não compreendermos a necessidade do batismo do Espírito Santo e não vivenciarmos esse batismo dia após dia, nunca poderemos viver a vida de Jesus e não poderemos estar prontos para encontrar com Ele. É por isso que Jesus está chamando uma geração que esteja cheia do Espírito Santo. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus a cada um de nós. O meu nome é Isabelle Emily e é uma bênção estarmos aqui aprendendo com Jesus mais uma palavra que Ele estará ministrando em nossos corações. Jesus deixou em diversas partes da Bíblia a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Essa é uma necessidade para todos aqueles que desejam ter Cristo habitando neles. Interessante que o inimigo de Deus, ao ver como Deus pede um povo que tenha essa necessidade e viva dia após dia o batismo do Espírito Santo, ele tenta fazer de tudo para não entendermos o papel do Espírito Santo e não vermos essa necessidade como uma necessidade diária em nossa vida. É por isso que a inspiração, falando sobre isso, vem nos falando, visto que o ministério do Espírito Santo é de vital importância para a Igreja de Cristo, é um dos artifícios de Satanás, por meio dos erros de extremistas e fanáticos, lançar desprezo sobre a obra do Espírito e fazer com que o povo de Deus negligencie essa fonte de força que o próprio Senhor providenciou. E segundo a palavra de Deus, podemos compreender que o Espírito Santo é dado a todos aqueles que pedem e que recebemos o Espírito Santo somente pela fé. É por isso que dessa maneira Paulo nos ordenou a recebermos o Espírito Santo. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é somente uma opção, mas é uma necessidade a todos aqueles que desejam viver uma vida vitoriosa de libertação que o Evangelho de Cristo nos oferece. Jesus Cristo é o nosso maior e primordial exemplo. E nós podemos ver, queridos, que depois que Jesus batizou nas águas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. E ao ele receber o batismo do Espírito Santo, ele foi equipado para a vitória sobre Satanás e ele recebeu unção especial para o ministério. Assim, pelo exemplo de Jesus, nós podemos ver que o batismo nas águas não é suficiente. É necessário ter o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é somente o começo. E o batismo do Espírito Santo é o dom que recebemos de Deus para termos uma caminhada cristã vitoriosa pelo poder de Deus e para testemunharmos a Cristo com sucesso. É por isso que, ao comentar sobre a necessidade do derramamento do Espírito Santo, a inspiração vem nos dizendo: o que precisamos é do batismo do Espírito Santo. Sem isso, não estamos mais aptos a ir para o mundo do que os discípulos após a crucificação do seu Senhor. Impressione todos sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo, a santificação da igreja para que sejam árvores vivas, crescentes e frutíferas para a plantação do Senhor. Muitas vezes pensamos que primeiro precisamos ir para o ID, para que no ID possamos receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, precisamos ir até uma pessoa para ajudar uma pessoa e lá vamos receber o batismo do Espírito Santo. Precisamos ir pregar e ministrar em louvor para que lá possamos receber o batismo do Espírito Santo. Precisamos fazer uma obra missionária ou precisamos levar o conforto de Jesus para uma pessoa e lá vamos receber o Espírito Santo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina não é isso. Não é no ID que vamos receber o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no secreto, para que depois venhamos ir em nome de Jesus. No livro A Vinda do Consolador vem nos falando o seguinte: estou convencido de que esse é o nosso erro colossal. Confesso que esse tem sido o meu. Não devemos ir até que sejamos investidos. Todo serviço verdadeiro começa em nosso Pentecoste pessoal, pois há uma experiência além e acima do passo inicial, pelo qual o Espírito Santo primeiro revela o pecado e gera uma nova vida na alma, que é ser cheio do Espírito. Se isso não acontecer, o testemunho de alguém é fraco e a vida espiritual é apenas parcial. Então aqui nós podemos ver que, se nós queremos levar uma vida cristã com poder, se queremos pregar cheio do poder do Espírito Santo, se queremos amar o próximo assim como Jesus amava, se queremos fazer todas as coisas para a glória de Deus, não é no ID que vamos receber o Espírito Santo, mas é no individual, no secreto, nós e Deus. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo,
Sua presença começa a mudar a nossa vida por dentro. Um novo poder para a vitória e o serviço será manifestado. Porque se nós queremos recebê-lo, precisamos pedir com fé, acreditando que Deus o concederá, e devemos estar dispostos a nos entregar completamente a Jesus. Quantas vezes nós falamos que somos cristãos, mas a gente fala: Jesus, não mexa nessas gavetinhas do meu coração. A gente quer que Jesus tome conta somente de uma parte da nossa vida. Mas em certas coisas que a gente assiste, em certas coisas que a gente gosta de conversar, em tais pensamentos, nós não queremos que o Espírito Santo habite. Nós não queremos que o Espírito Santo venha tomar conta. Mas estar dispostos a se entregar completamente a Jesus é estarmos dispostos a, se Ele pedir para renunciarmos tais coisas, nós vamos estar tão entregues a Ele que a nossa felicidade vai ser perder essas coisas por amor a Cristo, pois reconhecemos que Jesus é o nosso tudo. E sobre isso, a inspiração vem nos falando: o coração deve ser esvaziado de toda impureza e purificado para a habitação do Espírito. Foi pela confissão e abandono do pecado, pela oração sincera e consagração de si mesmos a Deus, que os primeiros discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Outro ponto extremamente importante é que o vaso precisa ser enchido do Espírito Santo todos os dias. Quantas vezes a gente acha que a rendição a Deus de um dia já basta para os outros dias? Mas Jesus chama uma geração que realmente venha se render completamente a Jesus dia após dia, hora após hora, momento a momento. É por isso que Paulo disse: eu morro todos os dias. O morrer para si mesmo e o enchimento do Espírito Santo é uma obra diária, porque ao sermos enchidos do Espírito Santo dia após dia, seremos guiados pelo Espírito dia após dia. Como nos fala em Romanos capítulo 8, verso 14, que fala o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É exatamente isso que Jesus quer para essa geração. Jesus chama uma geração que realmente venha ser filha de Deus dia após dia, pois ela está enchida do Espírito Santo dia após dia, deixando os pecados para trás pelo poder de Deus e vivendo a vida de Jesus dia após dia. Diariamente, ele, Jesus, recebia o novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu sono, e sua alma e seus lábios eram ungidos com graça, para que ele pudesse transmitir a outros. O papel do Espírito Santo é trazer a nós o presente mais precioso de todos, Cristo Jesus. Por isso, ele quer trazer a essa geração, ele quer trazer a cada família Jesus Cristo, porque somente aqueles que têm o Espírito Santo podem ter Jesus habitando neles. Dessa forma, ao termos Jesus habitando em nós, o Espírito Santo cria em nós os frutos de Jesus. Assim como nos fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que dia após dia estaremos crescendo de glória em glória. A glória de Deus é o caráter de Deus, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo crescem dia após dia no caráter de Jesus Cristo. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, ele transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, as más ações são renunciadas, o amor, a humildade e a paz tomam lugar da raiva, da inveja e da contenda. A alegria toma lugar da tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Aqui nós podemos ver o porquê tantos lares estão tendo contendas, inveja, pensamentos pecaminosos, más ações, falta de humildade e de amor ao próximo. É porque famílias estão vazias do Espírito Santo. Lares não estão cheios do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes pais são movidos pela impaciência e filhos são movidos pela desobediência. Mas se os nossos lares estiverem cheios do Espírito Santo, Deus afastará dos nossos lares tudo aquilo que não provém do caráter dele e encherá cada um de nós dos seus próprios frutos. E como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Se não buscarmos diariamente, se não cooperarmos para seguir onde ele nos conduz. Desta forma,
o seu poder diminuirá e nossa experiência cristã será enfraquecida. Queridos, Deus não nos força, mas diariamente o Espírito Santo está sussurrando aos nossos ouvidos. Ele está nos chamando a estudarmos mais a palavra de Deus, a orarmos mais, a deixarmos pelo poder de Deus tais coisas para trás. Ele está colocando um incômodo em nossos corações de uma impaciência que nós estamos tendo, de tal música que nós estamos ouvindo, de tal forma que nós estamos conversando, porque Ele quer colocar em nós o forte desejo do amor a Deus, o amor à justiça e o ódio pelo pecado. Mas Ele não força a nossa escolha. Nós podemos escolher ou obedecer ao seu sussurro, ou então voltar as costas ao seu atrair. E quando nós ignoramos os sussurros que o Espírito Santo fala aos nossos ouvidos, nós começamos o processo de entristecer o Espírito Santo. Mas se hoje você acha que ofendeu o Espírito Santo, não desanime. Se o Espírito Santo está te mostrando que tais coisas em sua vida não está levando harmonia para o seu lar e você não está vivendo a vida de Cristo Jesus, hoje Jesus nos dá esperança, Ele nos dá libertação. Peça a Deus que o perdoe. E Ele o fará. Peça a Deus que o encha novamente com o Espírito Santo, e Ele o fará. Peça com fé, e você receberá. Quando Davi pecou contra Deus, pelo Espírito Santo, ele reconheceu o seu pecado. E ele fez uma oração para que Deus viesse limpar o seu coração. É essa oração que Jesus hoje nos chama a fazer também, para que Ele venha habitar em nós e em nossos lares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Salmo 55, 10 a 12. Quando recebermos o Espírito Santo, nossa letargia se transformará em entusiasmo, nossa fraqueza se transformará em força e nosso testemunho será com um poder nunca visto desde o dia de Pentecoste. Essa experiência cheia do Espírito Santo não é uma opção para a geração, para os lares que desejam viver a vida de Jesus e estarem prontos para encontrar com Ele. Mas é uma necessidade, um chamado de Deus para todos nós. Que hoje mesmo possamos receber o Espírito Santo. Não deixe para amanhã esse recebimento. Que hoje mesmo possamos estar cheios dele e que os nossos lares possam estar cheios da presença de Deus. Um forte abraço e até mais!